esteja bem. Vamos meditar sobre o bom combate. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, ele está preso em Roma. Ele estava meio esquecido na prisão, esquecido pelos irmãos, pelos amigos, com exceção de Lucas, que não havia esquecido dele de jeito nenhum. E ele está a um passo de ser executado, a um passo da morte. Timóteo, que provavelmente estava em Éfeso, ele estava pretendendo visitar Paulo, mas não ia dar tempo. Então Paulo escreve essa carta para ele. Nessa carta, Paulo então, ele declara: combati o bom combate. O que é o bom combate? Para quem está a um passo da morte, o que é o bom combate? Quais são as lutas que nós temos em nossas vidas? Porque diante das nossas vidas combatemos todos os dias, e quantas lutas, quantas lutas na área financeira, e em função do financeiro temos que trabalhar, quantas lutas enfrentamos no trabalho, com chefia, com colegas, com os desafios dos serviços difíceis de ser executado, em alguns casos muito pesados, mas são desafios financeiros, desafios profissionais. Como que podemos prosperar em nosso trabalho? São desafios. Aí pensamos na questão dos estudos, então é necessário fazer uma faculdade. Encontrei um irmão esses dias e ele estava me dizendo que no trabalho dele ele ficou para trás porque ele não tem uma faculdade. Então agora ele está está cursando uma faculdade, porque ele só pode prosperar no trabalho dele tendo curso superior. Então ele está enfrentando esse desafio, essa luta que é fazer uma faculdade. Quantas lutas na área da moradia. Não é fácil ter uma casa, ou não é fácil pagar um aluguel ou construir a sua casa. E fazemos isso por quê? Por causa do casamento, que é um outro desafio que nós temos na vida. E vem os filhos, e o desafio de criar esses filhos, e o desafio de deixar alguma coisa para os nossos filhos. Muitas vezes escutamos os pais dizerem: estou me esforçando muito para poder dar um futuro melhor para os meus filhos. Bom, não há nada errado em pensar em algo assim, querer deixar uma herança para os nossos filhos. Mas muitas vezes, meus irmãos, nas lutas da vida, muitas vezes nós perdemos a nossa saúde para poder ganhar dinheiro. E depois gastamos o nosso dinheiro para ganhar a saúde. Então, nas lutas da vida, elas são muito difíceis. Mas as lutas de Paulo não eram as lutas dele. As lutas de Paulo não têm a ver com tudo isso que eu estou falando e aqui pensando com vocês sobre o financeiro, o profissional, estudo, sobre casamento, sobre criar filhos. As lutas de Paulo não eram as deles, mas as que Cristo tinha colocado em suas mãos para combater. É sobre esse combate que ele está falando. E olha só, interessante aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 19 a 22, diz assim: Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei,
a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar algumas dessas pessoas. Apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu fiz de tudo, eu me fiz fraco para os fracos, de judeus para os judeus, sabe, eu me fiz de romanos para os romanos, para que de alguma forma eu pudesse ganhá-los para Cristo, porque esse era o combate, era isso que o Senhor tinha colocado em suas mãos. Talvez a um passo da morte poderemos dizer: combati o combate. Notou? Combati o combate, não o bom combate, mas combati o combate, porque eu combati os meus combates que eu combati. O bom combate é o que Cristo colocou em nossas mãos. Esse é o bom combate, e é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas infelizmente esses combates não estão muito na nossa preferência, não estamos muito a fim de combater esses combates, porque eu já tenho os meus, eu tenho os meus problemas e as minhas dificuldades, as minhas responsabilidades e tantas coisas que pesam sobre mim, e ainda eu tenho que combater um combate que não é meu. Mas é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando: combati o bom combate. O bom combate é o combate que Cristo colocou em nossas mãos. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira. Paulo era daqueles que, quando assumem um compromisso, vão até o fim. Paulo era desse tipo de pessoa. A partir do momento que ele assumiu, ele ia até o fim. Você é assim, meu irmão? Daqueles que, custe o que custar, vão até o fim? Ou são daqueles que nunca terminam aquilo que começam? Param na metade do caminho, se justificam dizendo: olha, não tive condição, não tive tempo, não tive força, estava tão ocupado, tinha tantas coisas para fazer, e muitas vezes não terminamos aqui começamos. Será que você é desse tipo? Como você encara as coisas de Cristo? Como que você encara aquilo que Cristo colocou em suas mãos? Será que você é daqueles que vai até o fim, custe o que custar? Porque se você é desses que vai até o fim, custe o que custar, então com certeza você já deve ter ganho muitas pessoas para Cristo. Com certeza. Porque todos os discípulos de Jesus Cristo têm essa incumbência de levar o Evangelho por todo o planeta. Seja aqui na nossa terra, seja na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, em todos os lugares, nós temos a incumbência de levar a Cristo. E se você é daqueles que quando assume vai até o fim, então com certeza você já ganhou muitas pessoas para Cristo. Porque se você não ganhou ainda nenhuma pessoa para Cristo, a única coisa que você está fazendo é combatendo o seu combate. É indo diante de Deus para pedir ajuda de Deus diante das suas lutas e das suas necessidades. Não era o caso do apóstolo Paulo. Isso é o bom combate que Paulo está falando. O combate que Cristo colocou em nossas mãos. Mas ainda ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por que Paulo, a um passo da morte, está falando que guardou a fé? Por 3 motivos. Primeiro motivo:
porque no bom combate sempre haverá muito sofrimento. Só a fé nos fará suportar e enxergar que estamos sofrendo por Cristo. Se o combate é de Cristo, se estou combatendo o combate de Cristo, então eu estou sofrendo por aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Em segundo lugar, porque sem fé não se agrada a Deus. Se você fizer muitas coisas para Deus, e se a sua fé fraquejar, você então falhou em tudo, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a palavra de Deus deixa isso muito bem claro. E em terceiro lugar, porque só entrarão no céu, só farão morada no céu os que tiverem fé. Por isso Paulo está dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Espero de todo o meu coração que a um passo da morte, tanto eu como você, possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso e bendito Deus, em nome de Jesus. Talvez, Senhor Deus amado, temos colocado tantas coisas diante do Senhor, tantos pedidos, Senhor Deus amado, mas tudo relacionado às nossas lutas pessoais, os nossos desejos, os nossos sonhos, Senhor Deus amado. Mas com relação àquilo que o Senhor atribuiu aos seus discípulos, muitas vezes, Senhor Deus amado, não estamos preocupados com isso. Se o Senhor disse na sua palavra que devemos pregar a tua palavra, Senhor Deus amado, até os confins da terra, então nós estamos preocupados porque alguém irá, alguém pregará, sendo que o Senhor colocou isso, Senhor Deus amado, como incumbência de todo cristão. Se somos cristãos e não estamos combatendo o bom combate, então, Senhor Deus amado, estamos errando. Misericórdia, misericórdia. Ajuda-nos, Senhor Deus amado, ajuda a minha, este meu irmão, esta minha irmã, Senhor Deus amado, neste momento, para que possamos verdadeiramente combater o bom combate, completar a nossa carreira, Senhor Deus amado, e guardar a nossa fé. E assim, um dia podemos estar com o Senhor na glória, Pai amado, sem lutas, sem tristezas, sem lágrimas, sem estresse, sem problemas, sem pecado, sem a morte, diante de um amor infinito e maravilhoso que é e sempre será o nosso Deus. Obrigado por sua misericórdia. Assim peço a sua bênção e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão querido, que Deus abençoe você grandemente. Grande abraço desse pastor, em nome de Jesus. Amém.